Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, hoje a nossa aula vai ser gravada. Aliás, essa semana algumas aulas eu vou precisar que sejam gravadas, tá? Depois a Pro vai explicar direitinho o porquê. Eu espero que vocês entendam, tá? Eu vou me esforçar muito para que seja uma aula tão boa quanto uma aula ao vivo, tá? Então, para isso, nós vamos ter algumas ferramentas. A primeira é que eu vou ficar à disposição de vocês no WhatsApp, caso vocês tenham alguma dúvida sobre as matérias que eu vou explicar, tá? A segunda é que, infelizmente, eu não tenho câmera no meu computador. Então, para usar a apostila digital, eu vou ter que filmar algumas coisas com o meu celular, tá? Mas eu acho que vai dar tudo certo. Bom, a nossa primeira aula vai ser de português, tá? E nós vamos continuar de onde nós paramos ontem, o nosso assunto sobre textos dramáticos, né? Como eu estava dizendo ontem para vocês, são textos que são escritos para serem encenados, né? Para serem transformados em peças de teatro, em filmes, em novelas, tá? Na nossa apostila, especialmente, nós vamos falar sobre as peças de teatro, tá? Então, ontem nós começamos as atividades sobre o texto da Bailarina de Cristal. Vocês gostaram bastante, né, de fazer a leitura. Um era o Telinho, o outro era a Annelisa. E assim vocês foram aprendendo um pouco mais sobre como que eu posso dar emoção para minha leitura, tá? Uma das formas que isso acontece no texto dramático, como eu disse ontem, é quando eu uso os parênteses, né? A rúbrica entre parênteses não serve para o personagem falar aquilo que está entre parênteses, mas sim para que ele faça aquela emoção, né? Ou aquele gesto, aquele movimento que está entre parênteses. Hoje nós vamos nos aprofundar nesse assunto, certo? Então, pessoal, no nosso exercício 7, olha só, nós temos um trecho, né, do texto que já foi lido ontem. E nesse trecho, nós temos algumas rúbricas, né? Algumas indicações do que os personagens têm que fazer naquele momento. Então, olha só, fala no mesmo tom que Telim, quase displicente. Ou orgulhoso como um menino que fez uma traquinagem muito original. Ou aqui quando diz que a Annelisa cai sentada no banco, tá? Então, nesse exercício, o que vocês vão fazer? Além de tudo, nós temos os sinais de pontuação que também servem para dar emoção nas frases, né? Para a gente saber se é para ler com uma entonação de pergunta, com uma entonação de surpresa, de alegria, né? De pausa, como eu falei ontem sobre as reticências, né? Que são os 3 pontinhos. Nesse caso, eu vou mandar também um vídeo para vocês bem legal sobre os sinais de pontuação, tá? E aqui na letra A, o que vocês vão fazer? Entre essas rúbricas que eu grifei de verde, vocês vão escolher a que combina com o modo como os personagens diriam as frases a seguir. Então, ó, são novas frases, tá? Então, olha só, o Telim fala assim, não sei onde não, alto lá. Eu só distribuí as pedrinhas entre as crianças. Então, aqui, olha só, entre os parênteses, vocês têm que escrever de que modo que o Telim tá falando isso, né? Se ele estaria falando orgulhoso, nervoso, displicente, né? Como eu falei, displicente é quem não está se importando muito, né? Mas aqui, as sugeridas são essas aqui, ó. Bravo, amoroso ou contente. Então, quando ele fala assim, ó, não sei onde não, alto lá. Eu só distribuí as pedrinhas entre as crianças. Quando ele fala assim, gente, será que ele está falando bravo, amoroso ou contente? Vocês vão escolher uma dessas opções, tá? E vão escrever aqui no parênteses.
Depois, o Telim fala assim, ó. Você fica toda nervosinha, não me deixe explicar. Quando ele fala assim com a Annelisa, e eu vou reler, vejam bem. Você fica toda nervosinha, não me deixe explicar. Será que ele está falando com ela calmo, impaciente ou sorrindo? Vocês vão escolher uma opção e vão colocar aqui entre os parênteses, tá certo? A mesma coisa, ó, na página 15. O Telim vai falar assim, ó. Tem, mas é coisa boa. Será que aí ele está falando com tristeza, com entusiasmo, né? Com entusiasmo é muito animado ou com raiva? Vou ler novamente, ó. Tem, mas é coisa boa. Será que ele está falando essa frase com tristeza? Ó, vou até grifar. Com tristeza, com entusiasmo ou com raiva? Vocês vão escolher uma das opções e colocar aqui entre parênteses, tá bom? Logo embaixo, a Annelisa fala assim, ó, ai! E cai sentada no banco. Quando ela fala ai e cai sentada no banco, será que ela está animada, desanimada ou sonolenta? Tá? De que jeito que ela caiu no banco? Animada, desanimada ou sonolenta? Pensando em tudo que está acontecendo na história, tá? Gente, o exercício da letra B, olha só, também envolve a leitura do nosso texto, tá? Eu vou explicar para vocês melhor o que vai ser feito. Então, meus amores, no exercício B da página 15, tá? Fala que vocês vão ter que ler silenciosamente a parte de vocês no texto, tá? Então, nós vamos fazer igual nós fizemos na aula de ontem, tá? Um vai ser o Telim e o outro vai ser a Annelisa, tá? Só que isso não vai ser feito na aula de hoje. Por enquanto, vocês vão ter até uma chance, a chance de treinar a leitura. Só que vocês não sabem se na aula ao vivo, né, se vocês vão ser o Telim ou se vocês vão ser a Annelisa. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão treinar a leitura desse texto 3 vezes, pelo menos 3 vezes, tá? Lendo tanto as falas da Annelisa quanto as falas do Telim. Na próxima aula de português que nós teremos juntos, na semana que vem ao vivo, o que nós vamos fazer? Eu vou voltar nessa página, nós vamos fazer duplas, igual nós fizemos ontem. Um vai ser a Annelisa e o outro vai ser o Telim. E aí nós vamos fazer a leitura ao vivo, que eu vou querer ver como que tá a emoção de vocês nessa leitura. Então, é para pular esse exercício de leitura? Não, não é para pular. Tanto quem está aí no presencial, na sala com a tia Tani, quanto quem está em casa, tem que fazer o treino dessa leitura 3 vezes, tá? Então, vê a emoção que tá nos sinais de pontuação, se é uma pergunta, se é animado, se é surpresa, se é com medo, se tá dando uma pausa na leitura. Vejam tudo isso e vejam também o que tá em parênteses, tá? Que ali demonstra o tom de voz, a emoção do personagem. Se tá nervoso, se tá nem aí, né? Se tá animado, vocês vão fazendo a leitura de acordo com essas emoções. Quanto mais vocês treinam, e é assim para tudo na vida, mais vocês se aperfeiçoam, tá? Então eu quero dedicação nessa leitura, porque se ontem vocês já foram muito bem nas leituras que nós fizemos, imagina agora que vocês vão ter a oportunidade de praticar para na próxima semana a gente fazer essa leitura ao vivo, né? E aí um vai ver a leitura do outro, vai parecer um teatro de verdade. Imagina que legal. Pensa o quanto vocês gostaram dessa atividade ontem e arrasem no ensaio, tá? Bom, aí nós vamos para nossa página 16, onde nós vamos aprender um assunto novo. Quem não gosta, né, de aprender assunto novo? Então, tudo que eu vou explicar para vocês agora
tem na página 16 e depois vocês podem ler a explicação com calma, tá? Mas é tudo que eu vou explicar aqui para vocês passo a passo, tá? Bom, quando vocês começaram a escrever as primeiras palavrinhas de vocês, né? Lá no Infantil 4, no primeiro ano, né? Se aperfeiçoando no segundo ano, nós aprendemos primeiro as letras do alfabeto, né? Que vão de A até Z. Depois nós aprendemos quando, juntando essas letrinhas, nós formamos sílabas, né? As sílabas são os pedacinhos que formam as palavras. Bom, agora nós vamos aprender a classificar essas palavras de acordo com o número de sílabas, tá? Então, quando eu escrevo uma palavra, cada uma tem uma quantidade de sílabas, né? Que formam aquela palavra. Então, vejam bem, se eu tenho uma palavra que é formada por uma sílaba só, eu chamo essa palavra de monossílaba. Monossílaba. Mono, gente, é sempre o que tem a ver com um. Toda vez que vocês ouvirem uma palavra que comece com mono, pensa que tem a ver com o número 1, tá? Então, monossílaba são as palavras que têm uma sílaba. Por exemplo, quando eu falo a palavra ar, céu, sol, tá? São palavras que eu não separo, então elas têm uma sílaba só, portanto são monossílabas. Agora, quando a minha palavrinha tem duas sílabas, né? Dois pedacinhos, na hora de falar essa palavra, se eu falo pausadamente, eu consigo perceber que ela tem duas partes, aí eu chamo essa palavra de dissílaba, ó, dissílaba, vem de dois, di vem de dois. Por exemplo, quando eu falo a palavra pato, olha lá, ó, como que eu separo a palavra pato? Pato, são duas sílabas, tá? Quando eu falo a palavra vela, vela, quando eu abro a boca duas vezes para falar, né? Então, como que eu separo a palavra vela? Vela, são duas partes na minha palavra, são duas sílabas. Portanto, são palavras de sílabas, tá? A próxima classificação que eu tenho são as palavras trissílabas, tá? Como o próprio nome já diz, 3 sílabas, tá? Então, quando eu tenho uma palavra e consigo dividir ela em 3 pedacinhos, em 3 sílabas, eu chamo ela de trissílaba, tá? Então, por exemplo, a palavra caderno. Olha lá, como que eu separo o caderno, tia Bruna? Caderno. Caderno. 3 vezes eu faço o movimento de abrir a boca para falar a palavra. 3 pedacinhos tem a minha palavra, 3 sílabas. Portanto, uma palavra trissílaba, tá? E por último, gente, eu tenho as palavras polissílabas, tá? Poli são as palavras que têm 4 ou mais sílabas. Então, se a palavra tiver 4, 5, 6, 7, 10, né, por exemplo, sílabas, eu falo que é uma palavra polissílaba, tá? Então, quando tem 4 ou mais sílabas, é uma palavra polissílaba. Polissílaba. Por exemplo, quando eu falo a palavra majestade, olha que palavra já bem maior, né? Majestade. Mais uma vez com calma, olha bem o movimento da boca. Majestade. 4 movimentos com a boca, 4 pedacinhos, 4 sílabas tem a minha palavra. Majestade. Ah, professora, e se tivesse 5 sílabas, 5 pedacinhos na palavra? Da mesma forma, seria uma palavra polissílaba, tá? Porque se tem 4 para cima, é sempre polissílaba, tá? Então, toda essa explicação, passo a passo, né? Está na página 16, vocês podem ler com calma.
Mas na página 17 tem os exercícios para vocês fazerem, tá? Então eu vou explicar para vocês direitinho na apostila digital como que vocês vão fazer esses exercícios, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, olha só, na página 17, o primeiro exercício pede para vocês pronunciarem as palavrinhas, então falar as palavras, né, ler e contar quantas vezes você mexe a boca para pronunciá-las, tá? Então, o ideal é fazer esse exercício com a leitura em voz alta, tá? Vai lendo para você mesmo, faça uma leitura pausada, né? Uma leitura lenta, para que vocês consigam identificar direitinho quantas vezes você mexe a boca para falar cada uma dessas palavras. Eu vou pedir para vocês anotarem o número, né? De vezes que a boca de vocês mexe aqui na frente, tá? Então, por exemplo, na palavra, ó, letra A, eu vou fazer para vocês entenderem, ó. Palavra pedrinha, tá? Eu vou ler pausadamente. Pedrinha, pedrinha. Perceba que a minha boca mexeu 3 vezes, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar o número 3, tá? Que nada mais é que a quantidade de sílabas que eu tenho nessa palavra. Nesse caso, gente, não é para colocar a classificação, o nome, tá? Aqui, trissílaba. Não precisa colocar. Eu só quero mesmo o número de sílabas que tem cada palavra. Ou seja, quantas vezes vocês fazem movimentos com a boca para dizer cada uma dessas palavras, tá? No exercício 2, também é bem simples, tá? Primeiro passo, vocês vão separar as palavras. Segundo passo, aí sim vocês vão fazer a classificação. O que é essa classificação? Contar quantas sílabas tem e me dizer aqui se é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba, tá? Então aqui, ó, na palavra pedrinha, como que eu separo essa palavra? Pedrinha, ó, vou separar aqui. Pedrinha, ó. Separação da palavra pedrinha em 3 partes. Pedrinha. Se ela tem 3 partes, ela tem 3 sílabas, então ela é uma palavra trissílaba, tá? Aí aqui eu vou colocar, ó, trissílaba, certo? A mesma coisa vocês vão fazer com todas as outras palavras da tabela. Separa em sílabas e depois faz a classificação me dizendo o que ela é. Se ela tiver uma sílaba monossílaba, se tiver 2 sílabas dissílaba, 3 sílabas como pedrinha trissílaba e 4 sílabas polissílaba, certo? Meus amores, por último, vou aproveitar para explicar para vocês a lição de casa de português, nossa primeira lição de casa da nossa apostila nova do 2º bimestre, tá? Então, a nossa lição começa aí na página 22, tá? Onde vocês vão ter, no exercício 1, um trechinho, um pedacinho do texto da Bailarina de Cristal para vocês lerem novamente. Tem 2 perguntinhas para vocês responderem sobre o texto, letra A e letra B. Na letra A, vocês vão dizer que expressão do texto o Telim usa para demonstrar o seu amor pela bailarina. Então, tem alguma coisa que ele fala no texto que serve para mostrar o amor que ele sente por ela, tá? Vocês vão identificar qual é esse pedaço e escrever para mim na letra A. Na letra B, a pergunta que a gente falou bastante sobre isso também na aula de ontem,
Por que Anelisa não queria ouvir falar sobre seu coração? Por que ela não queria falar sobre o coração dela? Aconteceu alguma coisa na história? O que aconteceu que ela não queria falar sobre o seu coração? É o que vocês vão escrever para mim na letra B, tá bom? E o exercício 2, gente, tem mais um trechinho aí para vocês treinarem a leitura. Esse trechinho, como é uma lição de casa, o que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Eu gostaria que vocês treinassem essa leitura, treina algumas vezes, grava um áudio, tá? Grava um áudio para mim, não é para filmar, só o áudio. Grava o áudio você fazendo essa leitura e manda no meu WhatsApp, porque eu quero ver como que tá o tom de voz de vocês na leitura, essa emoção, tá? Não é opcional, tem que mandar porque faz parte da lição de casa. Então, o áudio, tá? Vocês podem mandar sem vídeo, tá? Não precisa filmar. Só gravar a vozinha de vocês fazendo essa leitura, tá bom? Que tá no exercício 2 da página 22. E o exercício 3, na página 23, gente, o que vocês vão fazer? Tem uma tabela aí na página 23. Nessa tabela, vocês vão ter que colocar dois exemplos para cada tipo de palavra indicado. Então, vocês vão ter que colocar duas palavrinhas monossílabas, tem uma sílaba, duas palavrinhas dissílabas, que tem duas sílabas, duas palavrinhas trissílabas, que tem 3 sílabas, e duas palavrinhas polissílabas, que tem 4 ou mais sílabas, tá? Então, além de colocar a palavra, que não é para copiar do exercício que já foi feito em sala, vocês têm que pesquisar novas palavras. Então, além de colocar as palavrinhas, na coluna seguinte tem que fazer a separação de sílabas. Então, vamos supor que lá nas palavras de sílabas, eu coloquei a palavra dado. Então, eu tenho que escrever dado na primeira coluna e na segunda coluna eu tenho que separar a palavra dado. Então, dá, tracinho, do. Tem que separar as sílabas das palavras, tá bom? Essa é a nossa lição de casa das páginas 22 e 23 da nossa apostila 2 de português, que nesse bimestre é a apostila azul, tá bom? Depois do intervalo e da aula de educação física, eu vejo vocês na aula de matemática. Beijos! Bons estudos!